Bem-vindos à continuação do nosso estudo de banco de dados relacionais. Para um melhor entendimento deste ponto em diante, eu disponibilizei para vocês baixarem um arquivo nomeado livrariavirtual.sql. Esse é um arquivo de texto que contém um script em linguagem SQL que vai criar o banco de dados livraria virtual, já adicionando os dados, vai adicionar livros, autores e editoras. Basta você arrastar para dentro do Microsoft SQL Server Management Studio. Ele vai abrir então uma janela de consulta e basta vocês virem aqui e clicar no botão Execute. Ele vai executar todas as linhas. Se você encontrar aqui Query Executed Successfully, isso quer dizer que o banco de dados foi criado com sucesso dentro do seu Management Studio. Então a gente pode fechar aqui. E agora a gente vem no Microsoft Visual Web Developer 2010 Express, onde nós vamos criar um novo website. Eu vou em File, New Website, e eu vou pegar aqui o nome default, no meu caso está Website 3, eu vou salvar na minha área de trabalho. Eu vou pegar Visual C# como linguagem, escolhendo ASP.NET Website e clico em OK. Dentro de alguns segundos a gente tem o site aberto aqui no Solution Explorer com a página default aberta. Se a gente colocar em modo Design, a gente vê aqui o Master Page, que eu particularmente não gosto. Eu sempre deleto esse arquivo default. Com clique no botão direito do mouse aqui, pego o Delete e volto aqui na raiz do site, Add Item, e adiciono um novo default sem o Master Page. Tem que desselecionar esse quadrinho aqui. Dessa forma a gente tem uma página em branco, né? E agora nós vamos aqui no Database Explorer. Nós vamos carregar o banco de dados que a gente criou aqui no Management Studio, que é o Livraria Virtual. Então retornamos no Visual Studio, clico no botão Connect to Database e aqui em Server Name a gente deve digitar o nome do servidor, que é o nome do seu computador, e ele está listado aqui no Management Studio. No meu caso é VFX PC/SQL Express. Então eu memorizo isso, retorno aqui e vou digitar VFX PC /invertida SQL Express e clico no botão Refresh. E dentro de poucos segundos eu tenho a lista dos bancos de dados disponíveis neste servidor aqui neste menu drop down. Então a gente pega aqui o Livraria Virtual. Eu vou utilizar a autenticação de Windows e eu clico no botão Test Connection. Se eu obter o sucesso aqui, está tudo ok. Eu posso fechar o quadro dando outro ok. E aí a gente passa a ter o banco de dados disponível dentro do Visual Studio, podendo ver inclusive as tabelas aqui. Então a gente chega aqui no ponto que a gente estava na última aula. Eu achei melhor trazer vocês para dentro do contexto, deixar vocês praticarem. Então eu vou simplesmente pegar a tabela de títulos aqui, eu vou clicar e arrastá-la para dentro do corpo da página, o que vai criar um controle do tipo Grid View, que é associado a uma fonte de dados do tipo SQL Data Source. Nesse ponto exato a gente pode salvar o documento e através do atalho Ctrl F5 a gente solta uma prévia no browser para a gente constatar que a gente está no ponto em que terminei o primeiro tutorial. Ou seja, a gente ainda tem aqui os IDs, que são as chaves secundárias das tabelas de editor e de autor. E agora nós vamos começar a fazer a junção delas, como eu havia comentado anteriormente na aula passada. E aí a gente vai ter que trabalhar dentro da consulta. Para isso, a gente seleciona o objeto SQL Data Source, vem aqui no painel de propriedades e localiza o parâmetro chamado Select Query.
quando a gente seleciona, a gente tem um botãozinho pequenininho aqui, difícil de ver, mas quando a gente clica, a gente tem o quadro Command and Parameter Editor. Aqui a gente tem uma seleção em SQL. Vamos editar isso aqui, tá? Eu enfatizo que não é necessário você saber SQL nesse ponto ainda. Mais para frente nós vamos ver isso aí com calma. Por hora, a gente vai trabalhar dentro de um precioso quadro chamado Query Builder. Esse quadro aqui, ele fornece todas as ferramentas que a gente precisa para buscar os dados de acordo com as nossas necessidades. Por hora, a gente tem aqui a tabela de títulos, que foi a tabela que a gente arrastou para o corpo da página. Se você abrir aqui, a gente tem, da mesma forma que a gente viu lá no Management Studio, a gente tem um diagrama contendo todos os campos da tabela, tá certo? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar as outras duas tabelas, porque a gente quer buscar dados dela, ou seja, a gente quer pegar o nome do autor e o nome da editora. Então eu vou clicar aqui na área vazia com o botão direito do mouse e selecionar Add Table. Aqui eu vou pegar autor, dar um clique duplo, e editora e dar um clique duplo, fechando. Você vê que o programa é inteligente o suficiente para gerar as relações de chave. A gente vê que as chaves primárias estão em negrito, tá ok? E já existe a relação que reconhece aqui. Basta eu clicar checando os campos que eu quero trazer para consulta. No caso, eu vou trazer o nome do autor e a editora. E eles passam a ser incluídos aqui nas colunas, assim como na consulta. Então a consulta agora, se você analisar aqui o Select, ele tem todos os campos das tabelas com as junções, tá? Se a gente executar aqui, a gente vai ver os dados refletidos aqui embaixo. Eu vou fechar aqui dando OK. E aqui também. Agora eu vou selecionar o meu Grid View e vou selecionar esse botãozinho aqui e vou pressionar Refresh Schema, o que vai trazer, vou dar Yes aqui, o que eu coloquei para dentro. Eu não preciso do ID da editora e do ID do autor aparecer aqui na página. Então eu vou editar as colunas. Eu venho aqui. Se eu quiser deixar o ID do título, eu deixo. Se não quiser, eu posso tirar também. Mas eu vou tirar aqui da visibilidade ID de editora e ID autor. E dou OK. Nesse ponto, eu vou salvar a página. Eu não preciso dar Ctrl F5, porque eu já tenho a página aqui aberta. Basta eu dar Enter aqui com o endereço selecionado ou pressionar F5. Mas antes disso, eu chamo a sua atenção para que até então a gente tinha aqui os IDs, né? E quando a gente refrescar a página, a gente vai passar a ter o nome do autor e o nome da editora, porque agora a gente tem as três tabelas unificadas numa consulta. E aí a gente chega no ponto que eu queria, que é a utilização das tabelas em conjunto através do banco de dados relacional. Então, no próximo segmento, nós vamos levar isso aqui adiante, adicionando funcionalidade dentro de ASP.NET. Mas eu queria que vocês entendessem como funciona a relação das tabelas no banco de dados por trás das cortinas para chegar nesse ponto aqui. Dessa forma, você tem um entendimento global de toda a funcionalidade que está em jogo dentro de um aplicativo. Então, no próximo tutorial a gente continua. Eu deixo um abraço a todos. Aqui falou Bruno A1 para o WebFX.